O novo modelo de concessões de pedágio proposto pelo Ministério da Infraestrutura e Logística ainda não é o ideal para o Paraná, mas é melhor do que o atual. A opinião é do deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa e um dos maiores defensores da mudança no sistema. O parlamentar concedeu uma entrevista exclusiva sobre o assunto ao portal de notícias G7, que você confere agora. Deputado, o senhor é um dos principais defensores da mudança no modelo de concessões de pedágios no Estado. Por quê? Bom, veja, você já teve um pesadelo uma vez? Né? Você acorda de um pesadelo, você sente um alívio. Putz, isso aqui, graças a Deus, é só um pesadelo. Daí você, acordado, você vê que o que você estava pensando não era pesadelo, é verdadeiro. Por que eu estou me referindo ao pesadelo? Porque, assim, aqui no Paraná, todos nós achávamos que o final dos atuais contratos de pedágio das rodovias do Paraná, agora em 2021, significaria o fim de uma exploração de 24 anos e o início de uma nova era, né, onde nós poderíamos ter obras sendo realizadas e, ao mesmo tempo, um preço de tarifa de pedágio justa, né, que favoreceria a redução do custo Paraná, né, para todos, né, especialmente o setor de transporte, o agronegócio, o comércio, né, ou seja, o Paraná tem um dos custos mais elevados de tarifa de pedágio do Brasil. Então, quando eu digo que a gente achou que esse pesadelo ia acabar, e quando a gente acordou, o pesadelo continua, não é só uma figura de linguagem, é porque o governo federal, né, que é o dono das rodovias federais, tem a controle das rodovias, ele decidiu fazer a licitação da nova concessão de pedágio por Brasília. E aí construiu com o governo do Estado um programa de concessão, onde nós temos 2.200 quilômetros de rodovias federais e 1.100 quilômetros de rodovias estaduais. Até aí, eu não vi nunca nenhum problema aparente, né? Porque hoje em dia todos acham que a melhor solução é passar para o setor privado, que com isso a gente vai ter ganhos de eficiência, competitividade, enfim, que é o que se busca quando o setor público quer trazer o setor privado para executar o que seria uma função, né, do serviço público. Mas não é o que nós estamos vendo. O que acontece hoje é o seguinte: o que há mais de 10 anos vem sendo aplicado pelo governo federal com muito sucesso, e basta ver aqui a ligação com São Paulo, né, que a gente tem na BR-116, ou na BR-376 para Santa Catarina, depois na BR-101 também Santa Catarina, nós temos tarifas com preço muito mais em conta do que as tarifas paranaenses. Basta ver que hoje, para você sair de Curitiba e ir até Paranaguá ou a qualquer uma das praias, você com um automóvel, né, estou me referindo ao automóvel, mas o caminhão é muito mais grave ainda. Com automóvel você paga R$ 21,70. Se você pegar o seu carro hoje e ir para São Paulo, você vai andar 400 quilômetros ao invés de 100 quilômetros e vai pagar R$ 19,80. Veja a diferença. Agora, o que está acontecendo aqui no Estado? O primeiro que são 6 lotes, e é um volume muito grande de rodovias, 3.300 quilômetros, né? Nada desse tamanho foi feito no Brasil ainda. E aí o Ministério e o próprio ministro Tarcísio estão insistindo em fazer um modelo diferente. Ao invés de deixar com que as empresas que vão estar disputando o leilão possam oferecer o preço que elas entendem que elas podem praticar para poder fazer o caderno de encargo das obras que têm que ser realizadas, eles querem, na verdade, limitar esse desconto a, no máximo, 15%, e se as empresas todas elas derem 15%, daí vai para uma segunda etapa. A segunda etapa, o que é? Uma outorga, paga uma taxa de outorga para o governo federal. O dinheiro vai integral daí para o governo federal, para o Tesouro Nacional. Esse valor é um valor que, obviamente, vai tirar do investimento da rodovia. E o nosso receio é que a forma com que o governo federal quer fazer,
que não é exclusivamente menor preço de tarifa, que não é pelo maior volume de obras e que a implantação, inclusive, demora para começar, porque assim começa no terceiro ano. A implantação de obras tem que começar imediatamente. E falta uma outra questão que está nos preocupando muito, que é a garantia. Não dá mais para deixar a empresa ficar arrecadando dinheiro sem que a gente tenha uma garantia. Então, nós estamos querendo que no edital tenha uma cláusula que obrigue a empresa, ao invés de pagar a taxa de outorga para o governo federal, a fazer, por exemplo, um depósito de caução. A empresa que deposite 15% do valor de investimento de um lote em títulos do Tesouro Nacional no BNDES, de acordo com o que ela for construindo e for executando a obra, você vai liberando o dinheiro. Com isso, nós vamos ter a segurança de que não entrarão aventureiros e, ao mesmo tempo, que eles não vão arrecadar que eles vão arrecadar e não fazer as obras. Nós estamos construindo esse diálogo, tentando construir com o Ministério da Infraestrutura e Logística, mas está muito difícil. O ministro Tarcísio é um homem intransigente, ele não aceita opiniões diversas. A sociedade paranaense inteira está contra a taxa de outorga, está contra essa modalidade de limitar o desconto na tarifa do pedágio. O setor produtivo integralmente não quer esse modelo e ele está insistindo nisso. Agora, se este novo modelo apresenta avanços em relação aos dos atuais contratos, por que há o temor de que o Paraná seja um novo laboratório? Porque eles, na verdade, trouxeram justamente essa proposta de modelo híbrido, né? Porque o projeto tem algumas inovações importantes, principalmente em termos das obras, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse risco da taxa de outorga. A taxa de outorga, na verdade, é o critério de desempate. Então, não vai ganhar a licitação a empresa que oferecer o menor preço e tarifa. Vai ganhar a licitação a empresa que oferecer a maior taxa de outorga. A outorga é mais um tributo, que daí nós, paranaenses, teremos que pagar ao governo federal. Olha, nós não somos cidadãos de segunda categoria, nós queremos o mesmo tratamento que tem sido dado aos catarinenses e gaúchos, para dar exemplo aqui de concessões bem-sucedidas aqui nos nossos estados vizinhos, porque a redução média que nós queremos das tarifas de pedágio no Paraná é, no mínimo, de 50%. É trabalhar nesse parâmetro. A gente tem que reduzir pela metade esse custo do pedágio na economia paranaense. Como chegar a um ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é que isso é um tripé. Qual que é o tripé? Concessionária, poder concedente, no caso, o governo federal, e o usuário de rodovia. O que está acontecendo hoje é que nós estamos só faltando um pé disso, porque até agora eles só pensaram nesse contrato de pedágio novo, pensando no poder concedente e na concessionária de pedágio. O usuário de rodovia não está sendo pensado em relação ao que significa. Eles estão colocando praças de pedágio em áreas urbanas, que pega trânsito regional. E isso vai impactar muito. Então, eles querem colocar uma praça de pedágio numa rodovia federal, que o Paraná que duplicou, inclusive, que é a BR-163, entre Cascavel e Toledo, entre Toledo e Guaíra. Ao mesmo tempo, querem colocar uma praça de pedágio praticamente na área urbana de Londrina, na saída ali do União da Vitória, um pouco para frente, na PR-445. Querem colocar uma dentro ali de Apucarana, em direção à Califórnia, área de trânsito regional, que o Vale do Ivaí tem, que a região, que o distrito de Londrina tem. Não é justo colocar essas praças de pedágio. No Norte Pioneiro, eles querem colocar 2 novas praças de pedágio, uma entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, ou seja, muito próximo de Jacarezinho, e isso vai significar um valor bem significativo em termos do custo do pedágio. E outra ali na região de Quatiguá, você vai pegar o trânsito urbano das cidades. Se fosse para fazer na PR-92, faça um pedágio
entre Venceslau Braz e Arapoti, quando você pega, de fato, o fluxo dos caminhões que estão se destinando nessa ligação norte-sul, que utilizam a PR-151. Na verdade, assim, o modelo que eles criaram, que eles estão fazendo, é para aumentar o valor das tarifas e colocando, inclusive, as praças de pedágio localizadas próximos às linhas d'água, para evitar fuga de tráfego de veículos, né? Querem manter o pedágio lá de Jataizinho, ali no Rio Tibagi, o pedágio mais caro do Brasil hoje, R$ 26,40. Claro, vai ter uma redução de preço significativa, mas aquele pedágio nunca poderia continuar onde é que ele está. Quem perde e quem ganha mais com este novo modelo? Com certeza absoluta, ganham as concessionárias de pedágio, que terão uma tarifa mais alta para cobrar do usuário. Quem perde diretamente são todos os usuários de rodovia, especialmente, claro, né, o setor de transporte, que paga 70% da tarifa de pedágio no estado do Paraná, são de veículos comerciais. Então, esse é o setor que vai ser mais afetado se a tarifa ficar mais alta do que ela poderia ser. Deputado, após a apresentação do novo modelo na Assembleia Legislativa, já foram realizadas algumas audiências públicas regionais e outras estão programadas. Quais têm sido as principais demandas até agora? Bom, fundamentalmente, tem muitas demandas de obras regionais que são apresentadas, mas há uma grande contrariedade em que esse modelo híbrido adotado pelo governo federal. O paranaense não quer pagar um novo tributo, ninguém quer pagar a taxa de outorga, então há um grande não à taxa de outorga. Segundo, todos querem que a licitação seja uma licitação limpa, exclusivamente pelo menor preço de tarifa. Todos entendem que isso gerará valores muito mais razoáveis em termos do custo do pedágio para a sociedade paranaense. Fundamentalmente, são esses pontos. Além de uma outra questão que o governo federal quer fazer, ele trouxe uma inovação que é muito preocupante, porque assim, ele está propondo que o Paraná possa fazer essa concessão 1.800 quilômetros de duplicação de rodovias. Fala, inclusive, em fazer isso em 7 anos, o que nos parece improvável que seja possível isso. Mas o problema maior, na verdade, não está nem na duplicação em 7 anos. Está que eles querem colocar uma cláusula que, após a duplicação de uma rodovia simples, a concessionária ganha um prêmio. Sobe em valor real a tarifa em 40%. E ela vai ficar cobrando 40%, tipo assim, se ela executar em 7 anos, ela vai cobrar a tarifa durante mais 23 anos, com aqueles 40% a mais. Fora, obviamente, os outros reajustes de IPCA que vai ter. E ainda também tem de variação cambial, tem uma série de outros reajustes que podem beneficiar a concessionária de pedágio. É possível, na sua opinião, atender a todas essas reivindicações? Claro, é só fazer uma coisa que seja correta, que seja honesta, que tenha transparência, que tenha fiscalização, avaliação disso. O que você não pode é dar uma concessão para uma empresa e ela, na verdade, coloca tudo num caixa só. Aliás, nós temos um deputado aqui, o Coronel Lee, ele tem dado uma ideia, sempre muito boa até, que é separar o fluxo de caixa. A parte do investimento tem que ir para uma conta específica, como se fosse um fundo especial dentro do contrato, mas ter fiscalização sobre isso, porque senão eles desviam o dinheiro do investimento. É isso que tem acontecido com as concessionárias atuais, que não realizam as obras. Daí elas inventam algum argumento, entram na justiça e ficam desobrigadas de fazer a obra. É isso que tem acontecido no Paraná há 24 anos. Alguns parlamentares defendem que o novo pedágio vai fragilizar a economia do Estado. Isto é verdade, deputado? Olha, na verdade, assim, ele vai ampliar o custo Paraná na medida que você vai aumentar muito as praças de pedágio. Então, por mais que tenha um benefício de você realizar mais obras e obras de duplicação, por outro lado, ele vai aumentar o custo geral e regional, né? Por conta da implantação de 15 novas praças de pedágio. Ele de fato, é um impacto grande da economia paranaense, tanto que, se você olhar os atuais contratos,
de pedágio no Paraná, dos últimos 24 anos, trazendo para o valor presente, significou um faturamento de 54 bilhões de reais. Eles estão prevendo para esses 30 anos um faturamento de 156 bilhões de reais. Então, esses 156 bilhões de reais vai sair da economia paranaense. Cerca de 5 bilhões de reais por ano vão sair da economia paranaense para as concessionárias de pedágio. De acordo com a previsão, deputado, a quantidade de praças pode aumentar de 27 para 42 e a malha pedagiada também passando de 2.500 para pouco mais de 3.300 quilômetros. Isto é considerado um avanço? Tudo aquilo que eles entenderam que não dá um grande lucro, eles deixaram de fora. Por isso que eu digo que estão atendendo o interesse das concessionárias. De qualquer forma, assim, é um aumento de 33% nessa malha pedagiada atual e de 55% em termos de praças de pedágio. Então, haverá um incremento grande de praças de pedágio, né? Agora, 3.300 quilômetros de rodovia pedagiada de uma vez só é o maior leilão de concessão já feito na história do Brasil. Alguns prefeitos defendem que o pedágio isola as regiões dos seus municípios. Como se pode equalizar essas diferenças? Só através do valor das tarifas ou também por outros meios? Não, tem que ter outros mecanismos, né? Até eles trouxeram uma inovação interessante, que é a tarifa do usuário frequente para veículos leves, não para o transporte de carga. Mas tem muitos municípios que a vida das pessoas fica inviabilizada por conta do pedágio. O correto era que nós não tivéssemos pedágio em área urbana. Isso seria o correto. Isso resolveria muitos problemas que nós temos hoje. E também o pedágio que pega o fluxo de tráfego regional, que também é uma questão que acaba impactando muito a economia local, né? E você cria, de fato, muita desigualdade do ponto de vista social, na medida que você não observa justamente esses impactos na vida das pessoas, e isso é uma questão muito complexa. Então, essas praças deveriam ser muito bem discutidas aonde elas vão estar. Alguns setores da economia, deputado, também defendem que serão mais prejudicados do que outros neste novo modelo de concessões. Entre os motivos estão as distâncias percorridas e o número de eixos dos caminhões. Estudam-se medidas para minimizar esses impactos? Olha, pelo que eu vi, não. O governo federal não tem nenhuma proposta em relação a isso. Veja o exemplo, o agronegócio, que é o que eu disse, o produto que não tem valor agregado, o custo do pedágio é muito impactante. Dependendo, quanto menos for o valor agregado, mais alto o custo do pedágio para aquele segmento da economia. A sua atuação, deputado, nesse processo, como em outros, não se limita apenas às suas atividades parlamentares. Vai além como primeiro secretário aqui da Casa. Neste sentido, até por transitar bem tanto na base do governo quanto entre a oposição, o senhor acredita que os pontos de vista defendidos pelo senhor têm mais peso e são mais bem recebidos do que os defendidos por outros parlamentares? Não, acho que não. Acho que, na verdade, nós temos um nível muito elevado aqui de debate na Assembleia Legislativa. Na questão específica do pedágio, nós temos muitos parlamentares que estão muito bem preparados, alguns até mais do que eu, e que conseguem fazer uma análise muito importante do ponto de vista econômico, social e jurídico desses contratos. A frente parlamentar mesmo, ela tem deputados muito qualificados. E o debate aqui é de alto nível. Aqui, na verdade, nós vamos fazendo um processo de compartilhamento do conhecimento aqui, que tem sido muito importante. Nós temos repartido as informações e isso faz com que todos tenham um crescimento no entendimento do que está acontecendo e de quais são as possíveis soluções que nós queremos ver adotadas. Qual é o cronograma daqui por diante? Nós temos agora, nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro, uma audiência pública virtual que está sendo promovida pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que ainda está dentro da fase preliminar da licitação, onde nós vamos ter grandes manifestações, né, de entidades da sociedade civil organizada
e essas manifestações, inclusive, muitas das que nós já colhemos nas audiências públicas que nós realizamos, elas serão reapresentadas. As audiências públicas que nós estamos fazendo, e nessa semana nós teremos a audiência pública no dia 25 em Maringá, no dia 26 em Apucarana, e são regionais, elas são, já será a 7ª e 8ª audiência pública, elas são audiências com uma grande participação da sociedade civil organizada. E elas são muito importantes, né, porque elas, de fato, mostram o que a sociedade paranaense quer. Após isso, eu entendo que nós temos que, aqui na Assembleia, nós temos um projeto de lei que foi assinado por 37 deputadas e deputados estaduais, onde nós condicionamos a entrega das rodovias estaduais ao governo federal a que o critério a ser adotado no processo licitatório seja exclusivamente o de menor preço, sem taxa de outorga, sem pagar um novo tributo ao governo federal. Nós queremos que a tarifa possa cair o máximo possível graças ao ganho de eficiência e à competitividade do setor privado. Esse é um projeto de lei que nós devemos começar a tramitar e votar ele aqui na Assembleia Legislativa, logo após essas audiências públicas, se o governo federal não recuar da questão de poder cobrar a taxa de outorga e não deixar a licitação aqui ser feita pelo menor preço de tarifa. Se o governo federal insistir nisso, a Assembleia tomará um posicionamento, obviamente, que eu penso que é a favor do interesse público, para que a gente possa preservar o interesse dos paranaenses. E há prazo para a entrega dessas propostas ao Ministério? Sim, nós vamos estar trabalhando nisso, né? Além do Ministério, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Tribunal de Contas da União, tem outros organismos com que a gente vai estar trabalhando e buscando encontrar a melhor solução para o Paraná. Isso não é uma briga política, é uma questão que envolve o interesse público, porque se nós errarmos agora, serão 30 anos de sofrimento para o povo paranaense. O que nós queremos? Tarifa justa com a realização de obras, com a garantia da realização de obras. Senão, de fato, vai ficar muito ruim. E o Paraná nosso é um estado que o próprio governador do estado, Carlos Massa, Ratinho Júnior, desde que ele assumiu, ele sempre fala, de forma muito acertada, que o Paraná tem que ser, pela localização geográfica, um hub logístico, e ele é. Mas, para isso, nós vamos ter infraestrutura. Por isso que é importante melhorar as rodovias do Paraná, mas melhorar de uma forma que nós tenhamos um resultado final de um preço correto, justo, e não, de fato, uma engenharia que acaba beneficiando as concessionárias de pedágio exclusivamente, e não o setor produtivo do Paraná. Deputado, suas considerações finais à população do Paraná neste importante processo de mudança de um modelo para outro no sistema de cobrança de pedágios nas estradas do nosso estado? Assim, o que eu gostaria de, se me permite, recomendar é que todos que tenham interesse por esse tema possam acessar o site da NTT, participar das audiências públicas, ler os documentos, apresentar sugestões. Aqui na Assembleia também nós temos, enfim, a frente parlamentar. Ou seja, nós temos que construir juntos, coletivamente, uma solução que seja boa para todos, né? É participar. A participação é fundamental da cidadania nesse processo todo.